E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Velho Maker. Esses dias eu recebi uma mensagem do Leonardo no Instagram, ele comentando, agradecendo os vídeos e tudo mais, e disse para mim que ele usando o Orca, o fatiador Orca, e que estava com uma dificuldade para configurar a Netune. Então eu resolvi fazer um vídeo para ajudar ele, para mostrar para ele como é que eu fiz a minha configuração e tem dado certo para mim. E então convido vocês a assistirem e espero que ajude mais pessoas aí, tá bom? Então vamos pro computador. Bom, vamos lá então. Vou abrir aqui o Orca. Eu tô com a versão 2.1.1, agora de julho de 2024, é recente essa versão. Eu vou criar um projeto, não é necessário para fazer a configuração, mas eu vou criar um projeto para que a gente faça alguns testes aqui. Bom, a primeira coisa aqui é na impressora. Nós temos aqui a parte de filamento, a parte do processo todo do projeto e a parte da impressora. Então a primeira coisa, aqui do lado não tem impressora, tem esse ícone, você vai clicar nesse ícone e ele vai abrir aqui para você selecionar a impressora, caso você ainda não tenha importado aí os padrões da sua impressora Netune. Então aqui tem centenas aqui de impressora, vários modelos de várias marcas. No nosso caso é a Netune, então ele já trouxe aqui da Elego. Então a minha é a Netune 4, não é Pro nem nada, é só 4 e já com o bico de 0,4, que é o bico que eu uso nela, que é o que veio nela. Então isso você confirma. Quando você confirmar, o que vai acontecer? Ele vem para cá, olha, presets do sistema, Elego Netune 4. Ele vem na configuração padrão. Se você entrar aqui em editar, ele vem na configuração padrão com bico de 4 e tal, tudo certinho. E o que a gente tem que mudar aqui? Eu vou abrir aqui eu já fiz, para ficar mais fácil aqui, senão eu posso esquecer alguma coisa. Só lembrando, essas configurações foram as que eu fui fazendo teste, eu fui imprimindo várias peças de teste, mexendo nas configurações, até que eu cheguei num ponto que bem satisfatório, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que está. Você vê que eu renomeei, né? Quando a gente faz as alterações, se você vier aqui em salvar, você cria um nome, tá vendo? Eu vou pôr aqui Sérgio 2 e vou dar OK. Deixa eu fechar aqui. Se você olhar, tá vendo? Essa é a minha normal e essa é a que eu acabei de criar. Então você pode criar uma configuração, várias configurações, né? Dependendo do que você for fazer. Inclusive aqui no Notas você pode colocar uma informação para você depois se lembrar o que você fez nessa configuração. E uma coisa importante também é que quando você vai salvar um preset, ele pergunta se é um preset do usuário ou se é um preset dentro do projeto. Se você selecionar dentro do projeto, esse preset só vai funcionar nesse projeto, tá? Se você selecionar preset do usuário, ele vai ficar disponível para qualquer projeto que você quiser. Então vamos lá, informações básicas. Eu não mexi muita coisa. Aqui na área de impressão está normal, 225 do jeito que veio. A área de altura de impressão 265 também, melhor posição do projeto. Aqui no tipo de G-Code, a Netune 4 é Clipper, então só confirmar se ela está vindo como Clipper mesmo. Aqui as miniaturas também não mexi, isso aqui é para aquela imagem que aparece no display durante a impressão, tá? Eu não mexi muita coisa aqui. Aqui o bico ele estava, se eu não me engano, de aço endurecido, eu só mudei para latão, que é o bico que eu uso de latão. G-Code eu também não alterei nada, do jeito que veio eu deixei. Tá? Multimaterial não tem, porque a gente trabalha com uma extrusora única, né? Então não tem por que fazer alterações aqui. Na parte de extrusora, tá? Então diâmetro do bico 0,4 já tá. Aqui são os limites da altura de camada. Esses limites eu deixei do jeito que está, mas se você quiser, por exemplo, depois quando você vai fazer um projeto, né? Você vai fazer uma peça, se você quiser mudar essas alturas de camada, por exemplo, fora desse limite aqui, ele não vai deixar, ele não vai permitir, porque está limitado aqui. Então você já sabe que se você precisar fazer alguma coisa diferente disso, você tem que vir aqui nas configurações dela e mudar esse limite, tá? Bom, retração. Esse aqui foi uma coisa que logo que eu comecei a usar a Netune, eu tinha muito problema de bico raspando na peça. Chegava a quebrar, chegava a arrancar a peça da mesa. E eu resolvi com isso aqui, ó, Z-Hope ao retrair. O que ele faz? Toda vez que ele termina
de fazer uma impressão, um pedaço da impressão, e ele vai fazer uma viagem, né, de um ponto para o outro, ele levanta 0,4 milímetros, viaja para o outro ponto, volta na posição normal e continua a impressão. Isso tem um lado ruim, porque você vai acabar criando um atraso. Então, quanto mais camadas, quanto mais mudança, viagem você tiver, mais um atraso você vai ter. São milésimos de segundos que em cada camada, mas que juntos podem representar alguns minutos a mais de impressão. Mas foi a única maneira que eu consegui de resolver o problema de ficar raspando o bico. E ainda assim, de vez em quando ela dá uma raspadinha, mas muito de leve. Eu até poderia subir um pouco mais isso aqui, mas está me atendendo bem assim, então não tem por que mudar agora. Tá? Então esse aqui é muito importante. Na retração, na extrusora, em retração, colocar aqui 0,4, ou você vai fazendo os testes, vai ajustando como for melhor para você. Então basicamente isso. Movimento, ele tem aqui as limitações de aceleração, eu não mexi nisso. E aqui na limitação jerk eu só aumentei um pouquinho, ela vem, se não me engano, 8 aqui ou 9, eu não me lembro. Eu mudei para 10, tá? Para ser um pouquinho mais. O jerk é uma diminuição na velocidade dela de impressão quando ela vai mudar o trajeto, né? Então ela está, vamos supor, fazendo uma impressão na vertical e ela vai de repente mudar para horizontal. Tá? Ela vem no eixo X e vai mudar para o eixo Y. Então ela dá uma leve reduzida, ela diminui a velocidade, no caso aqui para 10 milímetros por segundo, para depois virar. Isso não é bom deixar um valor muito baixo, porque você pode ter diferença na espessura da parede. Eu notei isso quando eu estava imprimindo uns cubos, né, vazado, justamente para ver a precisão da espessura dela. Ele, com velocidade baixa, quando chegava nas quinas, essa quina ficava um pouquinho grossa, assim, um pouquinho mais, pouca coisa, mas eu acho que isso é por causa você imagina, ele está vindo, a extrusão está sendo feita numa velocidade e ele tem que diminuir também essa extrusão, né? Então só mexi isso, eixo Z e o E, que eu acho que é a extrusão, eu não mexi nisso daqui, tá? Isso eu deixei, só esses dois, como isso para 10, achei que deu um resultado melhor. Então essa configuração básica da impressora é isso aqui, não tem muito mais do que fazer. Lembrando que essa configuração foi a que deu certo para mim, tá? Eu estou fazendo isso, eu uso o material que eu uso, o filamento, eu uso só PLA, eu só imprimo com PLA porque eu só faço, é como hobby, né? A impressão 3D para mim. Eu até vendo algumas peças e tudo, mas é como um hobby. Então eu gostei de usar o PLA, para mim o PLA tem atendido bem. E eu uso o PLA da 3D Prime e da 3DX. São esses dois que eu costumo utilizar. No caso aqui, nas configurações, você configura aqui o filamento. Também você cria aqui, você coloca aqui, por exemplo, o tipo de material, quem é o fornecedor e a cor. Você pode colocar algumas informações. O fluxo eu deixo 0,97 mesmo. Densidade 1,24. Retração eu deixo em 100% para ele. Temperatura de amolecimento, eu acho que eu nem mexi nisso daqui. A temperatura recomendada no filamento geralmente vem na etiqueta, vem dizendo qual é a temperatura mínima e máxima para você trabalhar. Então eu coloco aqui também. Eu faço o teste, eu faço a torre de temperatura a primeira vez que eu vou usar um filamento, né? Principalmente quando se é uma marca diferente que eu estou acostumado a usar. E nesse caso, tanto da 3D Prime como da 3DX, eu vi que 210, 215 tem sido a temperatura ideal. Então, como a gente está numa época que agora, nós estamos em julho, está um pouco frio, então eu estou no 215, tá? E a mesa 65. Quando está calor, um dia que esquenta mesmo, eu baixo um pouquinho isso aqui para 210 e aqui para 60, e assim eu tenho obtido bons resultados. Fluxo volumétrico máximo está 15 milímetros por segundo, acho que mais do que isso, acho que essa impressora nem consegue. Eu não testei, tá? Aqui a parte de resfriamento eu não mexi muita coisa, sobrescrever configurações, avançado não mexi nada, multimaterial não tem, e aqui nota é só para a gente fazer observações. Então essa é a configuração do filamento, é bem simples também, se faz uma configuração básica, né? E a mesma coisa, quando a gente vai salvar, eu posso salvar versões tanto para o projeto como padrão para qualquer projeto, e posso colocando aqui os nomes que eu quiser. Depois, aqui na parte do processo, eu normalmente imprimo em 02.
Eu não uso uma resolução maior porque minhas peças não são peças que tem muitos detalhes, eu gosto mais de peças técnicas, eu não faço figuras, personagens, essas coisas assim que tem mais detalhezinhos, né? Então o 02 tem me atendido bem. Tá? O que eu mexi aqui foi a altura da primeira camada, eu deixo ela um pouquinho mais alta, e aqui na primeira camada eu ponho 0,44. Na verdade eu não lembro se isso aqui fui eu que alterei ou se já era assim, mas nos testes que eu fiz eu deixava tudo 0,4, tudo igual. E aí depois eu vi que não era o melhor caminho, né? Porque, por exemplo, a primeira camada ela acabava ficando, dava para ver as linhas, sabe, separadas. Quando eu pus 0,44, ela passou a preencher melhor. Então, isso também eu notei que ele varia muito de acordo com quando você faz o nivelamento, a distância que você deixa o bico. Se você deixar um pouquinho mais apertado, né, quando a gente faz o nivelamento com papel sulfite, se você deixar um pouquinho mais apertado o bico mais próximo da mesa, aí acaba que ela fica bem preenchida mesmo. Se você deixar um pouco mais alta, ela acaba aparecendo as linhas, né? Então esses dois fatores influenciam aqui. Perímetro externo, perímetro interno, deixei do jeito que estava. Configuração da costura eu deixo alinhada. Tolerância e resolução eu não mexi nisso, na precisão. Deixei normal. Passar a ferro, algumas peças eu uso a função passar a ferro, mas se ela não tiver muito detalhe, senão ela acaba até deformando um pouquinho a peça. Se tiver detalhes muito finos, muito pequenos, então a gente não é legal usar. O gerador de perímetros, eu acho que eu não mexi em nada aqui. Você pode comparar aqui com o que você tiver aí. Perímetro de superfície, ponte, essas coisas eu não mexi. A parte de resistência eu deixei essa linha monótona. Aqui eu ponho 5 camadas de topo e 5 camadas de base, porque eu imprimi uma peça agora que tinha exatamente 10 camadas, então eu não queria que tivesse uma parte de preenchimento, eu queria ela totalmente sólida, então eu coloquei 5 e 5. Normalmente eu uso 4 na superior e 3 na inferior, tá? Mas isso depende da peça que você está fazendo. Parte de preenchimento eu deixo o padrão cruzado, 15% de preenchimento. Na parte avançada que eu não mexi em nada. As velocidades 50 na primeira camada, 80 nas outras. Tá? Dá para aumentar um pouco essas velocidades se quiser, mas eu tenho tido bons resultados nas peças assim, então para mim tá atendendo bem. Velocidade de overhang, velocidade de deslocamento, as acelerações também estão tudo do jeito que vieram. Ó, esse jerk aqui, tá vendo? XY, eu mudei lá no padrão para 10, mas não mudei aqui, então vou até mudar agora. Vê que perímetro externo ele está diminuindo mais, o interno eu posso também mudar um pouquinho aqui, deixar em 10. Depois na parte de suporte, isso é muito individual, né? Depende muito da peça que você vai fazer e tudo mais. Então, isso aqui até merece um vídeo só para falar de suportes. Tá? E aqui nos outros, a saia. Eu não uso a saia, mas eu uso a borda. E a borda eu uso somente externa. Tá? Então, isso também depende da peça que você vai fazer. Eu uso aqui 2 milímetros de borda, deixo um espaçamento dessa borda para a peça de 0,1 milímetros, que é suficiente para que ela desloque facinho, né? Eu gosto da borda porque, primeiro, eu dou uma estabilizada no fluxo, né? Então às vezes eu ponho o filamento, ele não foi até o fim e acaba que ele dá umas falhas no comecinho. Então fazendo essa borda de 2 milímetros, ele gasta um pouco de material, um pouquinho a coisa, mas estabiliza o fluxo, né? Então, e também ajuda a evitar deformação da peça, a fixação da peça e tudo mais. Então, acho legal. E é isso, gente. As configurações que eu estou usando e tem dado resultado têm sido essas. O que eu gostei muito do Orca é essa opção de você poder se conectar no dispositivo. Eu vou ligar a máquina aqui e já volto para um vídeo. Bom, olha só, liguei ela agora. Se você vier aqui em Settings e vier aqui no About Machine, ele vai mostrar aqui qual foi o endereço IP que ela pegou. Né? Eu conectei ela via cabo de rede, comprei um switchzinho bem pequeno aqui de 4 portas, acho que eu paguei R$70, se eu não me engano, no Mercado Livre. E aí conecto ela, coloco ela na minha rede aqui da minha casa. Então, ó, é o 1541. Então vamos lá para o Orca novamente. Já liguei a impressora.
e pode ver que aqui tem o símbolo do Wi-Fi, que é onde você configura a conexão. Então nós olhamos lá, olha, eu uso o Octo Clipper, que é o sistema que a gente tem na impressora, coloco aqui o endereço IP dela. Eu acho até que dá para procurar, você pode testar aqui para ver. Tá vendo? Ó, funciona corretamente. Feito isso, eu acho que eu gosto muito de usar o Arca por causa disso aqui, olha. Aí eu venho aqui no dispositivo, você tem todos os parâmetros durante a impressão e tudo mais. Você tem aqui o console, né, mostrando o G-Code, tudo certinho. Aqui os trabalhos, olha, tudo que você faz, você consegue mandar direto para a impressora e ela já começa a imprimir. Então é muito legal isso. Quando a gente tem uma peça aqui, né? Deixa eu adicionar aqui um cubo. Tem um cubo aqui para imprimir. Eu posso vir aqui, ó, vou fatiar ele, tá? E aqui quando eu clicar em imprimir, eu posso só enviar para a impressora ou enviar e ela já começa a imprimir e depois eu monitoro. Então isso aqui facilita bastante esse negócio de ficar salvando em cartão, põe cartão lá, tira. Então, isso é muito chato. Eu achei muito legal isso aqui do Arca e facilita bastante o nosso dia a dia aí, tá bom? Bom, gente, espero que isso tenha ajudado vocês, que tenha esclarecido. E qualquer coisa, manda aí nos comentários, faz uma pergunta ou quiser sugestão de alguma coisa que vocês queiram que eu mostre. É só mandar aí nos comentários que eu vou fazer com o maior prazer, tá bom? Até mais.